Bom dia a todas e a todos. Para dar início à nossa sessão, eu ia chamar o Dinis Gonçalves, o Leandro Santos e o João Cardoso, da Escola Secundária do Dinis, que nos vão fazer uma breve apresentação do projeto deles, que se chama Astropi. Podem vir. Então, primeiramente, bom dia. O meu nome é João Cardoso, tenho aqui o meu colega Dinis Gonçalves e o Leandro Santos. Viemos apresentar... Deixa eu passar para aqui. Viemos apresentar o nosso projeto chamado AstroPay, em que consiste em mandar um código para a ISS, e neste caso o nosso código foi aceito. Sou da escola secundária de Dom Dinis. Então, o que é que o projeto consiste? Nós mandámos esse código, ele foi aceito, e dentro desse código tinha dois objetivos. O primeiro era tirar fotografias da Terra a cada 5 segundos e guardar as coordenadas das fotografias, e a segunda parte era para garantir que não houve presença humana, ou seja, para dar credibilidade aos dados. Guardámos os valores da temperatura, da umidade e da latitude e longitude. O projeto estou sem palavras. O projeto foi importante para nós porque, como estudantes, conseguimos ter uma experiência de mandar um código para uma estação, para um satélite, para uma estação espacial, e de aprendizagem foi um bom projeto porque aprendi coisas novas como calcular a velocidade relativa da Terra. Tive a orientação da professora Carlos e professora Dulce, e pronto, é esse o projeto. Obrigado. Correu muito bem, João Cardoso. Nós percebemos que vocês estiveram em contacto com uma estação espacial e que fizeram esse projeto que vos enriqueceu muito. Não vale a pena estarmos muito nervosos, mas é normal quando falamos as primeiras vezes. Obrigada. Eu vou fazer aqui uma apresentação do InCode 2030, que é uma iniciativa de política pública para o desenvolvimento das competências digitais em Portugal. Vou tirar a máscara agora. Comigo tenho também os 3 coordenadores executivos. Eu sou coordenadora do InCode 2030, os 3 coordenadores executivos deste programa. Porquê é que surge o InCode 2030? É um programa, como vos disse, de política pública. Foi lançado em 2018, numa altura em que não se falava como hoje da importância do desenvolvimento das competências digitais, mas já na altura era óbvio e se tornava evidente que precisávamos ter pessoas com capacitação digital para viver neste mundo que hoje todos percebemos que é um mundo muito digital, que em 2018 já era. Fizemos uma aceleração aqui também devido àquilo que nos faz andar de máscara, que é a pandemia. Também a pandemia trouxe outras coisas e essas outras coisas passaram muito pelo nosso contacto com o digital, pela forma como nos relacionamos, como estudamos, como trabalhamos, como acedemos aos serviços públicos digitais, acedemos a uma panóplia de serviços que estão ao nosso dispor, e precisamos, por isso, de ter todas e todos com capacitação digital. Portugal está bem posicionado no que se diz respeito aos índices de digitalização da economia, se olharmos para a infraestrutura, se olharmos para a oferta de serviços públicos digitais, se olharmos para o nosso tecido empresarial, as grandes empresas todas têm uma presença e forte em termos digitais.
No que diz respeito às pequenas e médias empresas, estão a fazer o seu percurso e este último ano nós tivemos uma aceleração muito grande das empresas a passarem para o digital, mas depois se fizermos um olhar mais crítico para o capital humano, para as pessoas, para a capacitação digital, efetivamente estamos a fazer um percurso muito interessante, mas um percurso que ainda nos deve deixar alguma inquietação, porque temos um índice de capacitação digital abaixo da média europeia, estamos no fim da tabela no que diz respeito às competências digitais. Cerca de 18% da nossa população não acede à internet e dos 82% que acedem à internet têm umas competências digitais muito básicas. Portanto, temos aqui um trabalho muito grande a fazer, daí que o WinCode 2030, esta iniciativa de política pública, se torna cada vez mais importante para acelerar aquilo que é efetivamente essencial para uma sociedade digital, que são as pessoas terem competências digitais para poderem, todas elas, sem exceção, aceder àquilo que hoje nós temos em termos digitais para oferecer. Não podemos criar aqui um novo fosso entre aqueles que podem aceder a uma panóplia de serviços que estão ao nosso dispor e aqueles que não o podem. Portanto, esta é uma iniciativa que visa precisamente, visa precisamente esta aceleração da capacitação digital. Como é que isto se interliga com todos os outros projetos que estão neste momento em cima da mesa e que o governo português tem abraçado? Cerca de uma semana antes de entrarmos no primeiro confinamento foi lançado o Plano de Ação para a Transição Digital pelo governo português. Este plano de ação tem 3 pilares, sendo que o primeiro pilar é o pilar dos cidadãos, precisamente porque se entende que são os cidadãos que necessitam de competências digitais e podem acelerar este processo de transição digital. Pilar 2, o pilar das empresas, precisamos ter empresas fortes em termos digitais, e o pilar 3, a administração pública. Se é certo que temos hoje uma panóplia de serviços digitais em termos de administração pública já muito avançados, é importante haver uma interoperabilidade desses serviços, é importante que a administração pública também esteja mais robustecida e também no âmbito da administração pública é importante que quem faz parte da administração pública, quem completa a administração pública, que são os trabalhadores, os colaboradores da administração pública, também eles tenham esta capacitação digital e por isso há uma interligação tão grande entre o programa INDCODE 2030 e o Plano de Ação para a Transição Digital. Este INDCODE 2030 foi recentemente reestruturado, tendo em conta todos estes inputs do último ano e meio que a pandemia veio trazer, que a transição digital em curso também veio trazer, e há aqui uma ligação muito grande entre um e outro, quer o Plano de Transição Digital, o Plano de Ação para a Transição Digital do Governo Português, quer o INDCODE 2030 agora reestruturado para esta RCM de maio deste ano, colocam à frente o cidadão e têm como lema uma transição digital com propósito humanista, ou seja, não deixarmos nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma rapariga, nenhum rapaz para trás nesta transição digital. Aqui está a estrutura de coordenação, que depois vamos aqui falar um bocadinho todos para vos apresentar aquilo que queremos fazer em termos de INDCODE 2030. Há uma coordenação estratégica tripartida entre o Ministério da Economia e Transição Digital, que faz a coordenação geral, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social. Esta coordenação estratégica é depois apoiada por uma coordenação geral com 3 coordenadores executivos, estão aqui para dar a cara por este programa, e 5 eixos de atuação que nós consideramos que vão desde o início da nossa vida até ao final da vida e passam por todo o tipo de capacitação, todo o tipo de competências digitais. Também no âmbito do eixo 5, investigação, está a coordenação de várias estratégias nacionais muito importantes, com tecnologias que hoje são as chamadas tecnologias disruptivas e que passam pelos dados,
pela computação avançada desses dados, pela utilização desses dados em termos de inteligência artificial, também a estratégia de blockchain e, por último, a estratégia de cibersegurança, tão essencial nesta mudança que estamos a operar, porque estamos mais disponíveis para o digital, mas também temos que estar mais atentos a todas as ameaças e incidentes que existem hoje em termos de cibersegurança. A nossa missão é o desenvolvimento das competências digitais na sociedade, capacitando a população portuguesa desde a inclusão até à produção de novos conhecimentos, como vimos atrás, os 5 eixos, através de iniciativas distribuídas por esses eixos com metas definidas e que estão na RCM e que são muito específicas e concretas e que nós abraçamos e queremos atingir. Em primeiro lugar, o eixo da educação e formação profissional. A educação é, sem dúvida, o pilar mais importante, talvez, de todas as áreas da ação governativa, mas também aqui é um dos eixos mais importantes, sem termos, como vimos aqui, crianças e jovens com competências digitais. Não podemos depois ambicionar ter uma população com capacitação digital. O eixo da educação e da formação é um eixo essencial para o trabalho que queremos fazer. Depois temos o eixo da qualificação e requalificação. Nós precisamos ter mais profissionais qualificados em termos de capacitação digital e precisamos de olhar para aqueles que hoje estão no mercado de trabalho e que têm as necessidades... Desculpe. E que têm... eu pus aqui o microfone para baixo, não estavam a ouvir. E que têm que fazer uma requalificação para funções mais qualificadas no âmbito da transição digital. É verdade que vão desaparecer muitas profissões, mas também vão aparecer outras. Nós temos muitas pessoas no mercado de trabalho que hoje precisam de requalificar-se nesta área e é aqui um papel muito importante neste eixo da qualificação e da requalificação. O eixo da inclusão, falei-vos há pouco que temos 18% da população que não tem capacitação para o digital, para navegar na internet. É uma área muito importante, que é trazer estas pessoas todas para o digital. No âmbito deste eixo, nós queremos fazer um trabalho que traga pelo menos 1 milhão de portugueses para o digital. Vai ser lançado agora no dia 6 de julho o grande projeto que visa trazer 1 milhão de adultos excluídos do digital em todo o território nacional e que possam ter as competências digitais básicas para o fazer. Formação avançada. Se é verdade que precisamos ter qualificação e requalificação do mercado de trabalho, também é verdade que precisamos cada vez de pessoas com qualificação mais avançada nestas áreas. E quando se fala de qualificação mais avançada, estamos a falar do ensino superior universitário e politécnico, das pós-graduações, dos doutoramentos, de todas as áreas que referi há pouco, desde a inteligência artificial, cibersegurança, dados. Precisamos de profissionais nestas áreas. Há quem diga que há cerca de 80 mil vagas para estas áreas no mercado de trabalho e nós precisamos de formar os nossos jovens e precisamos de formar também aqueles que, já não sendo jovens, querem ter uma qualificação avançada nestas áreas. Por último, a investigação. Sem investigação, já percebemos agora também durante a pandemia o quão importante foi a investigação na área da saúde, mas em todas as áreas é importante a investigação e nós temos que apoiar a investigação nestas áreas do digital. Estas são algumas das iniciativas que estão presentes em todas estas áreas. Refiro aqui uma iniciativa muito importante, Engenheiras por um Dia, só para vos dizer que todos estes 5 eixos são atravessados por uma preocupação que é a inclusão de género. Nós temos mais mulheres excluídas do digital, temos menos mulheres profissionais TIC, temos poucas raparigas a estudar nas áreas do digital, portanto, há aqui uma preocupação transversal aos 5 eixos, que vai desde a educação à investigação, trazer mais raparigas e mulheres para esta área.
Não vos vou falar disto tudo, porque vou passar a palavra apresentando. O Bernardo Sousa é o coordenador executivo do eixo 1 e do eixo 3, ou seja, do eixo da educação e da inclusão, nos vai falar um bocadinho sobre aquilo que estamos a fazer nesta área. Bernardo. Luís, antes de mais, obrigado por esta introdução e pela apresentação mais abrangente do InCode. Conforme dizias, eu no fundo tenho aqui esta responsabilidade acrescida do eixo da inclusão e do eixo da educação, mas creio que todos em conjunto, no fundo, somos não só solidários, mas responsáveis e trabalhamos em conjunto em todas as áreas. Estas duas áreas são, apesar de eu atualmente estar e vir mais do lado da economia, não é? E, portanto, aqui da parte da Portugal Digital, pode ser até um paradoxo estar aqui a falar da educação e da inclusão. Mas esta é a ideia também transversal do InCode, que é que conseguimos estabelecer estas pontes com todas as áreas, com todas as entidades, e aqui, como é óbvio, e vamos ter hoje aqui também o Diretor-Geral da Educação, da DGE, esta ponte com a educação é fundamental. Quando pensamos nestas duas áreas, eu creio que é aqui, e hoje já ouvimos aqui no Ciência 21 falar sobre, já ouvimos falar sobre a importância que as competências digitais, a investigação, a inovação, têm para a economia e, portanto, o impacto que nós esperamos que tudo isto que estamos a produzir, a criar, a inovar, a empreender, vai ter na economia. Mas quando falamos na educação e na inclusão, eu creio que define a sociedade que queremos ser hoje. E define-a no âmbito do pacto que fazemos com as gerações futuras, de lhes dar as competências, e já vamos perceber o quão importantes as competências digitais são para as gerações futuras, mas também a solidariedade, quando olhamos para que ninguém fique para trás e quem eventualmente não nasceu num mundo tão digital possa, no fundo, conseguir ter o acesso, a capacitação, os meios necessários para que esse fosso possa ser reduzido, porque entendemos que ele é fundamental para o exercício da cidadania, para poder aceder aos serviços públicos digitais, para poder aceder a um home banking, para poder, no fundo, utilizar as plataformas colaborativas, como hoje muitos de nós utilizam, como se fosse algo que tivéssemos crescido. Acredito que o João, que há pouco nos apresentou um projeto tão giro, que no fundo todos desenvolveram na escola, mas que no fundo já viveu neste mundo digital. Mas isto não é assim para todos. E voltando agora à educação, essa é uma das preocupações, e esse o InCode tem também ele próprio, na resolução do Conselho de Ministros, que o reforça, coloca não só um conjunto de indicadores, mas também medidas concretas que já estão a ser levadas a cabo, que já estão a ser implementadas e que, no fundo, têm um conjunto de metas às quais pretendemos chegar até 2023 e os indicadores perspectivam-os para 2025 e para 2030. Em relação à educação, temos aqui, e o José Vítor Pedroso vai depois poder falar de forma bastante mais apropriada do que eu, mas temos aqui um desafio enorme, não só dos meios, fazer chegar os meios, e aqui falamos da universalização de equipamentos para todos os alunos, mas também da infraestrutura que isto implica, da capacitação dos professores que está por trás e que é fundamental para fazer chegar as competências digitais aos alunos e, portanto, no fundo, toda esta articulação de toda a comunidade educativa, onde, obviamente, estão também as famílias e estão também, com certeza, as próprias autarquias. A mesma coisa acontece na inclusão. Há um conjunto de programas que também estão previstos na resolução do Conselho de Ministros. Eu destaco aqui a Academia Portugal Digital, que procura e que forma muito articulada com todas as áreas, procura e procurará, porque ainda não foi lançada, mas ser aqui um motor e uma mobilização de todo o país na área das competências digitais e, portanto, no fundo, tentando promover aquilo que são as experiências de capacitação, espaços de capacitação de formação não formal, mas também da formação formal e da formação especializada.
E destacaria também o programa que vai ser lançado na próxima semana, o Eu Sou Digital, que vai procurar, em articulação com entidades espalhadas por todo o país e, portanto, vai pretender mobilizar 1.500 centros de capacitação, tendo por base e assento no voluntariado e, portanto, procurando mobilizar 30.000 adultos, em especial aqui os mais jovens, mas não só, para poderem capacitar pessoas que estejam info-excluídas, porque esse é um dos indicadores que nós temos, de que 18% da população não tem acesso, não acede à internet nos últimos 12 meses, este é no fundo o indicador do Eurostat, e que nós queremos, no fundo, impactar através deste projeto, mobilizando estes voluntários, mobilizando estas entidades, para fazer chegar essa capacitação digital. Posso falar isso na primeira pessoa. Eu próprio, quando há uns tempos enviava à minha mãe pelo WhatsApp um link para um pequeno vídeo na área da capacitação digital, depois quando cheguei à casa dela, com a máscara, e, portanto, aqui com os devidos distanciamentos, quando lhe disse, então recebeste, e ela disse, bem, mas onde é que isso se coloca? E, portanto, onde é que se coloca o URL? E, portanto, onde é que o browser? E, portanto, coisas tão simples que nós achamos que já estão apreendidas, mas que são tão importantes para dar os primeiros passos. E o Eu Sou Digital vai procurar, tendo por base um conjunto de ferramentas digitais, através dos voluntários, com estes centros espalhados por todo o país, tentar mobilizar o país todo para conseguirmos chegar, e essa é uma meta bastante exigente, a 1 milhão de adultos. Uma última palavra em relação à inclusão, Luísa. Tu já referiste bem aqui a questão da igualdade de género, e há um projeto também, depois vamos ouvir daqui a pouco também falar dele, que também está na resolução do Conselho de Ministros, dada a importância que tem combatermos estes preconceitos e, portanto, estes estereótipos que todos criamos, e as competências digitais vão poder, com certeza, reduzir esse fosso se conseguirmos atuar bem, mas também a importância das competências digitais para todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência, e, portanto, no fundo, de termos aqui um programa que seja ele próprio inclusivo e que tente procurar olhar para todos e para todas na sua jornada de vida e que procure oferecer meios, equipamentos, acessibilidade para que todos possam ter competências digitais. Muito obrigada, Bernardo. É efetivamente muito ambicioso aquilo que nos pedem. Nós estamos estamos a trabalhar e estamos a acreditar que vamos conseguir, com a força de todas e de todos. Aliás, o programa Eu Sou Digital é um programa que apela precisamente à cidadania, enquanto pedimos aos mais jovens para serem mentores dos mais velhos, para que o façam também, porque hoje é importante não só a questão da cidadania, mas também a questão do voluntariado, a importância de colocarmos ao dispor da sociedade aquilo que a sociedade também nos deu e podermos dar aos mais velhos aquilo que eles nos deram, e acreditamos que é um projeto que vai ter essa capacitação. Eu agora passava então ao António Leite, que além de ser vice-presidente do IFP, é também o coordenador executivo para a qualificação e requalificação, para nos falar um bocadinho da importância das pessoas que estão hoje prestes a entrar no mercado de trabalho ou em situação de vulnerabilidade porque não conseguem entrar, que precisam desta qualificação, e aquelas que, estando, também precisam de se requalificar. Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. O princípio do qual nós partimos para organizar as nossas respostas em termos da requalificação e da qualificação na área do digital é o princípio de que esta tecnologia, ou este conjunto de tecnologias a que habitualmente designamos por digital, tem, como todas as tecnologias anteriores, potencial para incluir e para excluir. E isso está verdadeiramente a acontecer neste momento. Não tenhamos nenhuma dúvida que há pessoas que estão a ser incluídas em áreas até do conhecimento que não estariam se não existisse o digital, e há pessoas exatamente que estão a ser excluídas, não direi pela mesma razão, mas porque uma parte da sua vida foi de tal forma afetada ou impactada, como agora se diz, pelo digital, que acabam por ser excluídas.
Qual é o ponto? O ponto é que de facto, nós só conseguimos combater esta exclusão se realmente conseguirmos garantir que o maior número possível de pessoas tenha acesso ao conhecimento que o digital nos permite aceder e desenvolva competências e desenvolva capacidades de lidar com o digital. A solução não é recusar o que existe. Devo dizer que também não me parece que encarar o digital como uma espécie de nova vaca sagrada dos nossos tempos ou como uma tecnologia que é um valor em si própria. As tecnologias só servem se estiverem enquadradas exatamente num conjunto de valores que são aqueles que nós queremos para uma sociedade mais livre, mais democrática, mais justa. Eu, portanto, recusando essa abordagem, que seguramente não é que ninguém aqui tem, mas que por vezes nós vemos aí florescer, nomeadamente em alguns opinion makers, mas recusando esta ideia e tendo também a ideia de que a própria formação profissional, como aliás qualquer atividade ligada à educação, tem limites e convém que reconheçam os seus próprios limites, aquilo que nos propomos fazer é, de facto, procurar dar respostas que, em todas as áreas, e nesta área especificamente, têm que ser respostas adequadas. Eu, como vice-presidente do IFP, sou muitas vezes confrontado com a pergunta, mas a formação que vocês estão a organizar, nas mais variadas áreas, não necessariamente no digital, a formação que vocês estão a organizar serve para alguma coisa? Nós verdadeiramente procuramos que sirva para alguma coisa, que sirva sobretudo para que as pessoas fiquem mais equipadas para as dificuldades que a vida lhes traz. Nem sempre conseguimos, para dizer e para ser completamente honesto, é assim. Aquilo que temos que conseguir aqui é que, de facto, a formação seja adequada, que a formação seja pertinente e relevante para quem a procura, ou para quem nela é integrada, mesmo que não a tenha procurado, para as empresas, para a economia e para o país. Eu verdadeiramente acho que não temos alternativa, ou pior, temos. A alternativa é ficarmos para trás, a alternativa é ficarmos num país que se baseia, ou que baseia a sua atividade económica naquilo que recebeu de herança, sejam os atributos naturais, sejam os atributos culturais que os outros anteriores a nós fizeram. Esta é uma alternativa que passa por colocar Portugal como uma espécie de Disneylândia gigantesca, onde se vai ver o que já não há mais lado nenhum, e isto não é o que nós queremos para o nosso país. Nós temos o maior respeito por aquilo que herdamos, obviamente, e temos que ser bons guardiães daquilo que herdamos. E, naturalmente, temos que construir mais. E a área do digital é absolutamente determinante para termos a certeza que, de facto, estamos a construir mais. As respostas têm que ser, como eu dizia, adequadas, porque o ponto de partida de cada um e de cada uma é naturalmente muito diferente. Nós temos pessoas que já têm algum tipo de competências digitais, nós temos pessoas que pensam que têm competências digitais suficientes e que não têm. Diria que esta é mesmo a situação mais grave, porque é aquela situação de eu ter uma doença, não ter consciência que a tenho e, portanto, é o pior que me podia acontecer. E temos pessoas que não têm nenhuma competência digital e que, naturalmente, temos que trazer para o nosso lado. Temos pessoas que estão, neste momento, em situação de desemprego e temos pessoas que estão em situação, felizmente, de emprego. Temos gente mais jovem, gente mais idosa. Temos homens e temos mulheres, coisa que, em tudo na vida, faz diferença e, nesta área, faz muitíssima diferença. E, portanto, as respostas que estão a ser colocadas no terreno procuram exatamente ter esta abrangência de diversidade. Algumas estão ali, aliás, presentes naquele diapositivo. Temos o Jovem Mais Digital, que foi criado para dar uma resposta específica a uma realidade que a crise provocada pela pandemia nos veio trazer. O desemprego aumentou no nosso país, como todos sabem, sobretudo a partir de março do ano passado. Inverteu uma tendência de queda que existia já desde 2013. Não há muitas épocas no nosso país de queda de desemprego tão longa como aquela que aconteceu de 13 a 20. Mas, na verdade, entre março e maio do ano passado, o desemprego cresceu 80% daquilo que é o crescimento de hoje. E, portanto, o crescimento que hoje ainda existe face ao fevereiro de 2020, 80% ocorreu em março, abril e maio. E talvez pela primeira vez no nosso país, mais de metade dos novos desempregados tinham pelo menos o ensino secundário. E muitos deles tinham licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Ou seja, pela primeira vez, os primeiros a ser afetados pela crise em termos de perda de emprego não eram os menos qualificados, não eram os mais velhos, eram os mais qualificados e eram os mais jovens.
não por serem mais jovens, não por serem mais qualificados, mas porque simplesmente o mercado de trabalho não tinha conseguido garantir para eles vínculos laborais suficientemente fortes que pudessem resistir àquela primeira vaga. Acho que isto nos deve servir também de lição. Nem só de educação, nem só de formação nós podemos viver. Nós temos que, de facto, construir uma sociedade, como eu dizia há pouco, que seja mais justa e que seja mais democrática, e isso passa por fortalecer os laços laborais que existem entre os trabalhadores e os empregadores. E, naturalmente, este público era um público jovem e era um público que, tendo já um longo percurso escolar, pelo menos comparando com o que era habitual no nosso país, o que nós lhes podíamos fazer não era fazer ofertas de formação de dupla certificação, em que iriam ter o 12º ano e iriam ter uma formação profissional. Não, a primeira componente já a tinham. O que era preciso era fazer ofertas que respondessem àquilo que nós considerávamos que eram as necessidades. E uma delas é exatamente a área do digital e, portanto, temos um programa que neste momento tem um pouco mais de 6.000 jovens a frequentá-lo e que esperamos que possa, até ao fim do ano, exceder os 8.000. Mas uma parte significativa da população empregada também não tem estas competências digitais. E essas empresas não sobreviverão se, de forma genérica, os seus trabalhadores, e quando eu digo seus trabalhadores também estou aqui a incluir os respectivos empresários e líderes, se os seus trabalhadores não forem capazes de ter uma mestria suficiente para poder incluir na sua profissão, na sua atividade do dia-a-dia estas competências. Nós provavelmente não nos apercebemos, mas a incorporação de conhecimento, a incorporação de tecnologia é crescente, basicamente em todas as profissões, mesmo em profissões a que nós, em regra, não associaríamos à tecnologia. Basta ir a um supermercado e perceber como, mesmo que seja ao nível rudimentar, os caixas dos supermercados, os técnicos de reposição têm até já há algum tempo, mas têm já algum nível de contacto com o digital e com as tecnologias. E isto aplica-se verdadeiramente em todas as áreas, em todas as profissões. E por isso foi criado um programa chamado Emprego Mais Digital, que é feito de forma articulada com a equipa de Missão Portugal Digital e que tem, eu diria, como pivô principal as confederações empresariais e as suas associações, por forma a que possamos chegar a um número maior de trabalhadores, a que a formação possa ser organizada em função daquilo que as empresas verdadeiramente necessitam e não daquilo que o IFP ou o Ensino Superior ou o INCODE 2030 pensa que as empresas necessitam. Ninguém melhor do que as empresas para nos dizerem de que é que necessitam e portanto, que lhes damos estas respostas. O programa Upskill, que não é um programa de massas, mas que é um programa, diria eu, sobretudo muito significativo pela forma como foi criado. Foi a partir das empresas que a necessidade nos foi colocada e aquilo que foi feito foi criar um programa destinado à requalificação, ou se quiserem, à reconversão profissional de pessoas com longos percursos escolares, com pelo menos o 12º ano, mas na sua grande maioria, pelo menos com uma licenciatura, e que se encontravam ou desempregadas ou que se encontravam na situação que nós chamamos de subemprego, que é alguém que tem um emprego para o qual as suas habilitações são largamente excedentárias e, portanto, para este tipo de pessoas. A primeira edição, que está neste momento a terminar, foi muito afetada pela pandemia, aliás, toda a nossa vida, como é evidente, foi muito afetada pela pandemia, e o programa, que já não era um programa de massas, ficou reduzido na primeira edição a um pouco mais de 400 formandos. Mas a nossa perspectiva é de alargar significativamente este universo nas próximas 2 edições. E há outros programas, nomeadamente alguns que não estão referidos ali, mas que irão ser lançados muito em breve, como, por exemplo, o Certificado de Competências Digitais, que procura exatamente garantir que a todos e a todas é concedida a possibilidade de aceder a planos de formação adequados às suas competências digitais. E certamente nós não vamos ficar por aqui, iremos muito mais longe e sempre com a noção exata de que nesta área, como em muitas outras, mas em todas aquelas em que o conhecimento é importante, se aplica uma frase, e vou já terminar, se aplica uma frase que acompanha a humanidade pelo menos desde o século XII e que é tão atual que até já serviu de inspiração aos Oasis e aos R.E.M. Portanto, estão a ver uma frase que vem do século XII e continua a ser atual hoje e que é: eu vejo mais longe
porque caminho aos ombros de gigantes. A frase tem uma inspiração religiosa na sua gênese, mas verdadeiramente é por isso que nós hoje vemos mais longe. É porque muitos outros, antes de nós, traçaram e caminharam uma parte do caminho. E agora o que nos incumbe a nós, e seria imperdoável que não o fizéssemos, é, porque estamos aos ombros de gigantes, caminhar mais, ver mais e trazer connosco todos aqueles que em situações anteriores teriam sido excluídos e que não é hoje aceitável que possam ser excluídos. O digital tem que servir para isso. O digital tem que servir para incluir mais e para excluir menos. Obrigado. Obrigada, António. Verdadeiramente inspirador e dá-nos uma responsabilidade ainda maior se pensarmos realmente que estamos nos ombros de tantos gigantes que nos fizeram chegar aqui e que temos este trabalho todo pela frente, para além da educação, da inclusão, da qualificação e da requalificação, e já vimos que tudo joga umas coisas com as outras. Nós precisamos ter qualificação mais avançada. Foram recentemente lançados os 2 primeiros projetos já no âmbito do PRR, que é o Impulso Jovem STEAM e o Impulso Adultos, no âmbito do ensino superior, universitário e politécnico. Mas precisamos também de olhar para aquilo que hoje é mais avançado em termos de tecnologias e por isso pedi agora ao José Pedro Antunes, que é o coordenador executivo dos eixos 4 e 5, para nos falar um bocadinho como é que nós queremos fazer isso. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Eu acho que no que respeita à formação e aquilo que é a educação, acho que tudo está interligado, inclusive com as tecnologias que hoje são aquelas consideradas disruptivas e que daqui a relativamente pouco tempo serão consideradas mainstream. A verdade é que para lá chegarmos ainda é preciso dar aqui um passo bastante importante e grande para o conseguir. A formação avançada, e falaste nos 2 projetos, nos 2 programas que já foram lançados recentemente. Para além desse, temos também as academias tecnológicas e aqui a importância dos 3 pilares que há pouco referias, que é a ligação entre, na sociedade como um todo, a sociedade em geral, entre as empresas, cidadãos, academia e também a administração pública. E é preciso que olhemos para estes pilares, para depois também enquadrar todos os eixos e todas as estratégias que estão definidas no eixo 5, especialmente, e na formação avançada, para que se consiga, mais uma vez, olhar para a sociedade como um todo e perceber como é que conseguimos caminhar, garantindo que a formação chegue a todos. A formação avançada e as academias tecnológicas têm como objetivo aproximar aquilo que é a academia das empresas mais tecnológicas, trazer a formação para dentro a formação tecnológica que é administrada ou que é disponibilizada por essas organizações para dentro das universidades, quer nas licenciaturas, quer depois, como referias, nas pós-graduações e nos mestrados, mas também ao longo da vida, porque não podemos esquecer-nos que a formação vai ter de ser ao longo da vida, não podemos ficar por aquilo que é a licenciatura, por aquilo que é o mestrado, numa fase inicial da nossa vida, e vamos ter que conseguir garantir que existe esta aproximação entre as necessidades do mercado e aquilo que a academia disponibiliza, para que, olhando um bocadinho mais à frente, e agarrando nas tuas palavras, António, olhando nos ombros do gigante, perceber que antes, antecipar aquilo que são as necessidades do mercado e formar e garantir que a academia e também outras instituições que, não sendo academia, podem formar pessoas nas tecnologias mais avançadas, olhar e antecipar aquilo que são as necessidades e começar a formar as pessoas, os cidadãos, nessas novas matérias. Como sabemos, e diz, não é nada de novo, em 2025 muitos dos empregos ou muitas das profissões que existirão são algumas daquelas que não existem atualmente, nem se sabe muito bem quais são. Imaginemos o que é daqui a 10 anos, quais são efetivamente as formações que irão existir, como é que as tecnologias irão alterar o futuro do trabalho e o que é que necessitamos de fazer para lá chegar. Portanto, esta relação entre estes 3 pilares, entre aquilo que é a academia, as empresas, a sociedade em geral e a administração pública, é fundamental.
No que respeita às estratégias nas tecnologias disruptivas, a Luísa referiu ainda há pouco, portanto, temos a estratégia de inteligência artificial e a estratégia de computação avançada que já foram lançadas, já foram aprovadas, estão neste momento em execução, há uma série de iniciativas e há relativamente pouco tempo foram apresentados alguns dos projetos financiados quer pela AMA, quer pela FCT, no âmbito da inteligência artificial, alguns deles de interesse bastante elevado. A área da saúde é aquela que naturalmente está, pelas razões que todos conhecemos e pelo momento em que todos vivemos, mais avançada, é aquela que suscita neste momento maior interesse, mas outros setores são igualmente importantes e vamos verificar isso ao longo do tempo. A estratégia de dados que irá ser lançada em breve e que estará muito alinhada, tal como a inteligência artificial, com aquilo que são as necessidades ou aquilo que está previsto em termos de estratégia europeia de dados e com um objetivo ainda maior, que é criar a economia dos dados, aquilo que chamamos a economia dos dados. Aqui, naturalmente, temos Estados Unidos de um lado, China do outro, a Europa tem de alguma forma de se posicionar e Portugal, julgamos nós, tem uma oportunidade única de se posicionar dentro da Europa como um dos países mais diferenciadores nestas temáticas. E depois temos, portanto, a inteligência artificial, os dados, computação avançada, cibersegurança, e aqui na cibersegurança temos um aspecto bastante importante, também referias há pouco, que é a necessidade de garantirmos a segurança dos dados, mas também a privacidade e os direitos dos cidadãos naquilo que é a sua utilização e, de uma forma transversal, aquilo que é a ética também na utilização dos dados. E depois temos mais uma tecnologia disruptiva que é o blockchain e outras surgirão em breve, que naturalmente também irá aqui alterar o mercado e que também será lançado em breve. Referir que para todas estas e que estão todas interligadas, sem dados não temos inteligência artificial, sem computação avançada seguramente também não conseguiremos inteligência artificial, sem segurança dos dados teremos aqui um problema grave para a própria sociedade. Portanto, tudo está relacionado, mas está ainda mais relacionado com aquilo que são as competências. E sem competências, nada disto funciona. E esse é um dos nossos, por isso é que todos os eixos, e foi referido aqui pelos meus colegas, todos os eixos estão interligados entre si, porque começamos desde uma fase inicial da educação até a formação ao longo da vida, a ir adquirindo, complementando, adquirindo, apropriando, adquirindo e implementando aquilo que são os nossos conhecimentos que vamos adquirindo na formação. E, portanto, isto, Luísa, para terminar, é este o nosso caminho e é esse o nosso objetivo, é garantir mais competências e garantir que estamos alinhados com aquilo que são as necessidades da sociedade como um todo. Obrigado. Obrigada. Já viram, é uma equipa espetacular, portanto, quer dizer, daqui a algum tempo podem vir pedir-nos responsabilidades, nós estamos cá para depois dar a cara também. Esta é a equipa de coordenação, mas também aqui na sala estão as pessoas que no dia-a-dia trabalham connosco e que fazem com que estas coisas possam vir a ser possíveis. Temos metas definidas, temos objetivos muito concretos, constam da RCM 64/2021, de 14 de maio, e que nós estamos cá para fazer tudo para que seja possível termos uma sociedade mais competente, mais capaz. Vamos hoje dar lugar à educação, amanhã falaremos também do eixo da inovação, aqui nesta mesma sala, mas hoje vamos falar mais profundamente da área da educação. Eu vou passar então este meu papel ao Bernardo, que é o coordenador executivo da área da educação, que apresentará os nossos convidados também para este painel, e obrigada a todas e a todos por este bocadinho e por ter sido possível apresentar este novo InCode 2030. Obrigada. Então eu vou pedir para se juntarem a mim o Luís Neves, o João Baracho, o José Vítor Pedroso. Estamos à espera ainda também da Presidente da SIG. Se calhar é o mais fácil até para estarmos aqui com os devidos. Muito bem, Sandra Ribeiro também, até porque é importante termos... Obrigado, Sandra. Muito bem.
Eu venho aqui por questões aqui também de distância e daqui de... Fico aqui deste lado, talvez seja mesmo o mais fácil. Nós hoje vamos ter aqui, a ideia é termos uma conversa e, portanto, não tínhamos pensado... Força. Muito bem. E, portanto, pensámos aqui numa conversa mais do que em algumas apresentações e, portanto, é sobretudo perceber, conhecermos estes projetos e perceber qual é a proposta que eles trazem também para as competências digitais na educação. E, portanto, eu vou começar, se calhar vamos seguindo aqui por uma ponta, vou seguir o que está no programa e, portanto, vou começar pelo João Baracho, que é o presidente da CDI Portugal e que nos vem falar, já muitos conheceram, o Apps for Good. E, portanto, o que eu ia perguntar, João, era como é que surgiu o programa. Eu sei que ele já tem alguns anos. E quais são os seus objetivos e como é que ele, no fundo, está a ser implementado? Obrigado, Bernardo. Bom, em primeiro lugar, um agradecimento ao Encode, à Luísa, pelo convite para estar aqui. Eu queria só uma notinha, porque eu acho que devo relevar a importância do que está a ser feito, porque logo no organigrama, quando aparece a interação entre 3 ministérios, eu acho que é uma coisa fantástica e é uma iniciativa que nós, cidadãos, às vezes não estamos muito habituados a ver e, portanto, parabéns por isso. E também uma nota, porque o Apps for Good, se existe, tem muito a ver com o senhor que está naquela ponta e que foi quem me desafiou a começar o projeto. Relativamente ao Apps for Good, de facto, nós começámos em 2014 e o objetivo, nós costumamos dizer que o micro-objetivo é o desenvolvimento de apps para smartphones e tablets, sempre com os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas no fundo estava uma contribuição para a evolução do modelo educativo, para aquilo que na prática todos vamos sentir de falta e que não se fazia e toda a gente estava a tentar e há várias iniciativas. Pronto, de facto, o programa correu bastante bem, começou a evoluir, hoje atinge cerca de 220 escolas por ano, com mais de 3.600 alunos também anualmente e já com um impacto que nós medimos com o Instituto de Educação com grande relevância. Qual é a ambição? A ambição é chegar, obviamente, a todas as escolas do país. A formação de professores que temos feito acreditada tem-nos feito acreditar que é possível. O apoio que a Direção-Geral de Educação nos tem dado tem também feito acreditar que é possível. Agora, é muito exigente, obviamente, mas não desistimos do sonho de chegar a todas as escolas, eventualmente a todos os alunos. João, só para quem não conhece o programa, só dar aqui 2 ou 3 ideias de como é que ele se desenrola nas escolas, como é que ele chega, impacta os alunos e os professores e a comunidade escolar. Ok, portanto, o Apps for Good, na prática, eu já disse, o objetivo é o desenvolvimento de apps para smartphones e tablets. É muito importante dizer que não é um programa de ensinar programação, portanto, é essencialmente a metodologia de projeto, é essencialmente a metodologia educativa e é essencialmente o professor ter um papel mais facilitador e não tão de líder e, portanto, dinamizar o trabalho colaborativo de alunos e professores. Cria-se uma equipa com professores, alunos, no mínimo 2, no máximo 5 alunos, e depois um terceiro elemento que nós chamamos os experts, que são especialistas, e qualquer um de nós pode voluntariar na plataforma para ser especialista, que ajuda a equipa durante o ano por videoconferência ou às vezes até presencial, e curiosamente temos tido muita interação presencial para a equipa desenvolver ao longo do ano o seu trabalho. Todo o material para os professores está disponível numa plataforma que também, neste momento, desenvolvida 100% em Portugal e que permite o trabalho colaborativo entre alunos, professores e experts, e onde estão todos os conteúdos. E atendemos muito ao excesso de trabalho dos professores e, portanto, os professores têm ali muito do seu trabalho facilitado, têm toda a sua metodologia
de projeto, dos 5 passos do desenvolvimento de um produto ali. Qual é o nosso cronograma, muito rapidamente? Nós lançamos os convites à escola, aliás, a Direção-Geral de Educação normalmente lança um convite aos diretores das escolas, as escolas aderem, recebem o username e o password, ficam autónomos e podem depois ter o número de alunos e o número de professores e o número de equipas que entenderem. Damos formação acreditada aos professores, também com o apoio da Direção-Geral de Educação temos vindo a fazer isso. Neste momento já acreditamos mais de 1.300 professores e depois fazemos visitas às escolas, no início a todas, agora só às novas escolas, no início e no final para avaliação de impacto, e depois temos uma competição opcional, onde, e digo opcional porque não é obrigatório as equipas concorrerem, há equipas que só concorrem no segundo ano, por exemplo, e tudo isso. Nessa competição temos 2 fases, regional e final, portanto são semifinais, vão todas as equipas à competição e é muito bonito quando não estamos em pandemia, portanto, não quer dizer que também em pandemia não seja importante, mas quando não estamos em pandemia temos grandes sessões com cerca de 60 equipas em cada um dos encontros regional, Norte, Sul, Madeira e Açores, que depois vão a uma final, as 22 selecionadas, um evento final que costuma ser na Gulbenkian em setembro. Como digo, o objetivo, e aqui muito importante em termos de avaliação de impacto dos resultados que temos tido, é, primeiro, uma grande adesão de raparigas, portanto, nós temos um número superior a 40% de adesão de raparigas numa área eminentemente tecnológica. Depois, uma grande adesão de professores não TIC, que não estão na tecnologia, portanto, temos professores de todas as áreas disciplinares, o que é muito importante. Temos uma questão em termos nacionais que também é muito importante, que é, inicialmente, eu até preveria que fosse essencialmente em clubes e atividades extracurricular. Neste momento já temos a maioria das equipes, dos professores a aplicar em termos curriculares e, portanto, tem vindo a ser um processo que de facto, e com o apoio, como eu digo sempre muito, da Direção-Geral de Educação e dos parceiros financiadores que têm sido fundamentais nisto, tem corrido bastante bem. Muito bem, João. Obrigadíssimo. Quero para ficarmos aqui com uma ideia do projeto, de como é que ele se desenrola. Eu próprio posso falar na primeira pessoa, que há pouco tempo fui júri nestes eventos regionais e pude, na primeira pessoa, ver a mobilização dos alunos e dos professores e das professoras que também ajudavam estes alunos e estas alunas na sua apresentação, ou que com eles trabalharam essa apresentação, mas sobretudo este lugar mais prático que no fundo os alunos encontram no potencial das tecnologias e, conforme tu dizias também, e esse eu creio que é também um dos desafios na área da educação, que é a utilização até das plataformas e, portanto, tu próprio disseste o potencial de todos os recursos que vocês já têm disponíveis e que ficam disponíveis para todos os professores de um momento para o outro e de forma tão facilitada. Eu vou agora passar a palavra ao Luís Neves, que é o presidente da ENSIC, ligado também à Universidade do Minho, e que nos vai falar um pouco sobre o projeto que tem na área do pensamento computacional. Luís, mais do que eu falar, tu vais com certeza explicá-lo muito melhor do que eu. Força. Olá. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A Nicole, a Luísa, a todos vocês. Bom, nós na ENSIC estamos a chamar a atenção, ou queremos chamar a atenção, e também obviamente a implementar, como já vou referir, mas a chamar a atenção para que, quando nós falamos aqui de todo este mundo digital, nós estamos verdadeiramente a falar de 2 coisas. O digital, no nosso entender, tem muito que ver com a utilização da tecnologia. Nós estamos também agora aqui a chamar a atenção e a introduzir uma outra literacia que consideramos absolutamente fundamental, que passa a existir em todas as sociedades modernas, que é a chamada literacia computacional. E qual é a diferença das 2 coisas? A diferença tem a ver com o entendimento. Ou seja, todos nós, sem exceção, como já foi aqui referido várias vezes, e de forma absolutamente inclusiva, temos de facto de passar a saber utilizar a tecnologia que temos ao nosso dispor, mas neste momento é fundamental entendermos essa tecnologia. Porque sem a entendermos, poderemos ter sérios problemas
e, inclusivamente, também podemos não atuar, mais uma vez, na inclusão que realmente queremos a todos os níveis. Quando nós estamos a falar de entendimento, estamos a falar de algo que é atualmente omnipresente, ou seja, a presença das máquinas é atualmente algo que faz parte do nosso dia-a-dia. E o problema, se quisermos pensar nisto como um problema, é que nós já nem damos por ela. Okay? Portanto, elas já estão em todo lado, em tantos sítios, já entram de tal forma nas nossas vidas que nós já não damos por ela. Ora bem, e é preciso então nós levarmos esse entendimento essencial ao nível das máquinas. E é exatamente por isso que nós, na ENSICO, nesta associação a que presido, que é a Associação para o Ensino da Computação, e que surgiu da iniciativa privada, mas que agora estamos a alargar cada vez mais as conversas, etc., porque queremos realmente que isto seja uma causa de todos. Nós estamos realmente, então, a tentar levar este ensino da computação para o sistema de ensino português, porque nós gostaríamos, de facto, e estamos a trabalhar ativamente para isso, gostaríamos, de facto, que isto fosse uma realidade em Portugal nos próximos 3 anos. Repito, gostaríamos que fosse uma realidade em Portugal a abranger todos os alunos de todas as escolas em Portugal. Parece ambicioso, mas, na nossa opinião, tem de ser. Ainda há pouco a Luísa, na apresentação que fez, referiu que Portugal, apesar de não estar mal, mas está um pouco atrasado em relação aos níveis, digamos, de literacia digital, chamemos-lhe assim, a nível europeu e mundial. Se nós, enquanto país, queremos, de facto, digamos, recuperar este atraso, nós temos de ser ambiciosos e, pelo menos durante um bom período, tentarmos ser melhores que os outros. Nós, com esta iniciativa, estamos precisamente a tentar fazer isso. Já iniciamos um piloto, estamos a fazer todos os conteúdos para os 12 anos de escolaridade obrigatória de raiz. Temos ideias muito concretas e muito próprias sobre a forma como achamos que deve ser ensinada a computação ao nível dos 12 anos de escolaridade. É isso que estamos a fazer, trabalhando também, e conhecemos bem todos os líderes dos movimentos mundiais, em particular aqui em Inglaterra. Sabemos que podemos trabalhar em conjunto com eles, nós fazendo coisas melhores que eles e eles, obviamente, fazendo coisas melhores que nós, e é assim que nós estamos realmente a encarar esta missão que queremos, volto a dizer, estamos a trabalhar para que realmente seja uma realidade dentro de 3 anos, 4 anos aqui em Portugal. Luís, eu sei que vocês já iniciaram, têm um projeto piloto, pode-nos falar um bocadinho de qual a forma como ele se tem implementado e qual tem sido a reação tanto de alunos como de professores, para percebermos um bocadinho como é que se desenvolve como é que, no fundo, o programa, ou aquilo que vocês, no fundo, têm vindo a desenvolver, toma forma nas escolas. Sim. Pronto, nós começámos este projeto em 2019 e começámos o piloto em 2020, em plena pandemia, aliás, é muito fácil para nós percebermos como é que iniciamos isto tudo. E a primeira fase do piloto foi com os professores. Nós queríamos, em primeiro lugar, explicar a professores do sistema de ensino, de todas as áreas, aquilo que realmente era computação. Portanto, como muito provavelmente muitos de vocês não saberão também aquilo que distingue computação de outras coisas muito populares, como programação, ou então esta chamada literacia digital, etc. Eu vou tentar aqui, de uma forma muito breve, falando do piloto, explicar-vos o que é que realmente é isto de computação. Começámos essa conversa então com os professores para, com toda a humildade, mas também com toda a frontalidade, lhes explicar o que era o nosso programa, aquilo que pretendíamos fazer, e ao mesmo tempo ouvir o feedback deles. Eles é que conhecem, os alunos, as escolas, a realidade de tudo isto, e portanto queríamos saber em viva voz se de facto eles identificavam com aquele movimento que estávamos ali a iniciar. O resultado não podia ter sido melhor. Tivemos professores de todas as áreas, professores de física, de matemática, até de religião e moral, de educação física, de inglês, de ciências naturais, etc, etc. Todos perceberam, depois de lhes explicarmos, todos perceberam a importância de introduzirmos isso no ensino obrigatório.
Em segundo lugar, depois, iniciamos, já com a concordância desses professores e de algumas escolas, um projeto piloto que envolveu, este ano letivo, 2020-2021, 172 alunos e em 13 escolas do Porto, com uma diversidade também bastante interessante, e então permitiu-nos isso ter contacto não só com os alunos, mas também com os professores. Mais uma vez, tivemos muitos professores a assistir às nossas aulas e também, obviamente, com os pais, etc. Porque nós queremos que isto, de facto, seja algo que abranja e que toque em toda a sociedade. Como é que posicionamos o ensino da computação? Entre os dois pilares fundamentais daquilo que é o ensino base. E entre o português e a matemática. Porquê? Porque quando nós falamos de máquinas, e estamos a falar mais uma vez da sua essência, e reparem, é uma máquina muito básica, aquilo que é conceptualmente um computador. Reparem que nós mesmo quando usamos o termo digital, digital vem de dígito, e nós estamos habituados a 10 dígitos. Um computador nem esses 10 dígitos consegue trabalhar, só trabalha 2 dígitos, como todos vocês saberão. E, portanto, é fundamental que logo desde o início, logo desde que têm idade, os alunos comecem a perceber o que é isto, o que é uma máquina e como é que realmente eles podem relacionar com uma máquina, como é que podem dialogar com uma máquina. E então é exatamente por isso que surgem as duas necessidades fundamentais, que é a língua materna, aquilo que é a capacidade de comunicação, e é perceberem que, no fundo, primeiro que tudo têm de comunicar com uma máquina, e exatamente por isso é que então é preciso entender a linguagem. E depois, por outro lado, temos a matemática, que é aquela linguagem também que todos nós conhecemos e que é precisamente o veículo para nós manipularmos, digamos, de forma abstrata e de forma bastante poderosa, todos os conceitos que realmente depois somos capazes de reproduzir através de uma máquina. Uma nota final é que, como nós estamos a atuar ao nível de entendimento, por exemplo, quando falamos de computação, computação é um corpo de conhecimento que não necessita sequer de computadores. E exatamente por isso, por exemplo, é que este ano, o ano piloto que fizemos, envolvendo turmas de 5º, 6º e 7º e 8º ano, em sala de aula, os alunos só nas últimas 2 aulas do ano é que tiveram contacto com um computador. E o resultado foi excepcional. Todos adoraram, temos testemunhos disso, todos os pais adoraram aquilo que os filhos diziam em casa, os professores adoraram. Portanto, o que notamos, e para terminar, é que todos estão ávidos que este conhecimento, de facto, comece a ver a luz do dia. E é exatamente por isso que estamos a fazer nas escolas. Obrigado, Luís. Vamos então passar para a Sandra Ribeiro, que é a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a quem eu agradeço estar aqui presente, que também tem um percurso grande e largo nestas áreas da igualdade de género, já foi Presidente também da CITA, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e que eu creio que esta ponte, o Luís falava agora da linguagem, e portanto, a linguagem muitas vezes passa preconceitos, e cria este fosso que nós vamos conhecendo, e é para isso que há uns anos atrás foi criado um programa, outros provavelmente também existirão, e eu ia pedir à Sandra para nos falar um bocadinho desse projeto, as Engenheiras por um Dia, mas também perceber porque é que ele é importante e como é que ele apareceu e porque é que estamos a falar de igualdade de género quando estávamos há pouco tão relacionados com as competências digitais. Sim, de facto para já, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para poder estar aqui e também muito obrigada a todas as pessoas presentes com interesse nesta matéria. É muito bom ver uma sala como está, cheia dentro daquilo que é a possibilidade de estar com as necessidades de distância obrigatória que ainda estamos a viver neste momento. Bom, eu creio que tudo aquilo que já foi dito aqui tem muito a ver também com este novo, com o programa que eu vou falar das Engenheiras por um Dia. Na verdade, está tudo muito relacionado, não só com a realidade que está a acontecer neste momento, as próprias necessidades do mercado de trabalho, que efetivamente procura-se cada vez mais conhecimentos e pessoas que saibam de tecnologia e que essa mão de obra especializada nesta matéria. Não há assim tantas. Quando nós vamos ver realmente especializadas, não há assim tantas e, portanto, se há área onde
onde há mercado de trabalho, onde há, já nem digo o futuro, é o presente do mercado de trabalho, é efetivamente na tecnologia. Por isso é extremamente importante que os jovens, cada vez numa idade cada vez mais jovem, mais pequeno possível, comecem a ter contacto com a tecnologia e saibam o que é a máquina e para que é que serve. Ao mesmo tempo também que isso os torne mais familiarizados com a matemática e a sua real utilização, que não seja só aquela abstração, mas que eles consigam descer à terra e perceber para que é que serve a matemática, e então perceber que a matemática serve para praticamente tudo e para pôr praticamente tudo a funcionar. E depois isso, naquilo que é a missão mais concreta da SIG, que tem a ver com a promoção da igualdade e a não discriminação, que é efetivamente ter a noção que existe ainda uma desigualdade de género bastante acentuada, quer nas escolhas escolares, quer depois, naturalmente, no mercado de trabalho. Um mercado de trabalho segregado, com mais mulheres nas áreas humanísticas e mais homens nas áreas tecnológicas, e que tem a ver exatamente também com estas suas escolhas, e a questão é porquê é que estas escolhas acontecem ou não acontecem. Porque é que as raparigas, de uma forma geral, que se nós virmos a estatística, têm tão boas notas ou até melhores notas que os rapazes até ao 9º ano, em matemática, em física ou química, por aí fora, mas depois a maioria delas retrai-se e não vai tanto para essas áreas. E tentar perceber porque é que isto acontece. E se calhar acontece muito, tem a ver com a comunicação e com a linguagem, que é a forma como continuamos ainda, de uma forma geral, na sociedade, a falar com rapazes e a falar com raparigas, e que, claro que têm sido feitos progressos enormes, mas ainda assim, ainda há uma forma de comunicação que privilegia o ser bonita, o ser bem comportada, o ser educadinha, e não tanto o ser inteligente, o ser capaz de fazer, o ser capaz de resolver uma equação muito rapidamente, e isso ser reconhecido, e isso lhe ser dado valor. Eu acho que parte um bocadinho por isso. Portanto, quando nós pensámos, aliás, eu ainda não estava na equipa, foi a atual senhora Secretária de Estado, a Rosa Monteiro, quando ela pensou a história das engenheiras por um dia, foi exatamente isso, vamos falar de matemática, vamos falar de tecnologia, vamos falar de digital para as raparigas que ainda não estão na universidade, portanto, raparigas entre os 11, 12, 13, 14 anos, e mostrar-lhes que existem outras, ligeiramente mais velhas, que já seguiram por este caminho e estão contentes neste caminho, conseguem fazer, e que aquele mito de que as raparigas não têm tanto jeito para a matemática como os rapazes é absolutamente mito e deve ser combatido. E, portanto, esta ideia de ter o role model ou de ter o modelo é absolutamente importante, porque de uma forma geral, de facto, os modelos ainda nesta área ainda são pouco femininos, são muito mais masculinos, e portanto é muito mais fácil em casa termos um rapaz que é incentivado a ir para as áreas tecnológicas e do digital do que uma rapariga. E, portanto, é preciso, efetivamente, na escola, conseguir passar esta ideia de que, na verdade, as profissões não têm sexo, os caminhos académicos muito menos, e que todos e todas conseguimos fazer as mesmas áreas. Agora, claro, temos que investir nelas, mas no que não podemos é não ser livres de escolher. E às vezes, quando eu digo ser livre de escolher, ninguém nos impede de ir. Mas se o ambiente for for condicionante de alguma forma, nós podemos até nem ser livres e nem disso nos apercebermos, o que é a pior das prisões. Sandra, muito obrigado. Eu creio que vamos depois fazer uma segunda volta e depois podemos perceber quais são os desafios, até porque eu creio que este programa até vai ter algum investimento também no âmbito do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência, e, portanto, no fundo, poderá haver aqui também um desafio para as escolas, para perceber como é que podem aderir a este programa. Vou passar agora a palavra ao José Vítor Pedroso, a quem eu agradeço muito estar aqui, que, no fundo, corporiza aqui aquilo que a coordenação e a organização do Ministério da Educação de fazer chegar este programa Escola Digital a todos os alunos, a todas as famílias espalhadas pelo país. E, portanto, eu, no fundo, passo aqui a palavra para quem de direito poder também dizer o que está a acontecer e como é que este programa, no fundo, tem evoluído. Em primeiro lugar,
todas. Agradecer o convite para aqui estar presente. Agradecer o convite para estar presente, cumprimentar os meus colegas de mesa. Este programa, o Programa de Transição Digital para a Educação, que se insere plenamente no Encode 2030, é, em primeiro lugar, um grande desafio. Nós temos em Portugal, e não somos um país muito grande, mas temos em Portugal pouco mais de 800 agrupamentos de escola, temos 5.000 e muitas escolas, contando com as escolas do primeiro ciclo, temos cerca de 120.000 professores, 1.200.000 alunos, dezenas de milhares de funcionários. Portanto, é um desafio muito grande, tendo em vista, sobretudo, porque nos últimos anos o último grande programa de investimento na área do digital na educação foi cerca de 2010, portanto, o Plano Tecnológico de Educação. Portanto, tivemos um período longo e agora temos sem grandes investimentos. Claro que o investimento faz regularmente, mas sem um grande investimento, e neste momento temos este grande desafio. E perante este grande desafio, grandes medidas, e é o que nós neste momento temos no terreno. Logo à partida, equipar todos os alunos, e quando se diz todos, são todos os alunos com equipamento e com ligação à internet, todos os professores com ligação, também com equipamento e ligação à internet, equipar, infraestruturar todas as escolas, sobretudo para que estes praticamente 1 milhão de computadores consigam ligar em cada uma das escolas e consigam ter acesso a um conjunto de serviços, e temos também que capacitar tanto os docentes como os funcionários das escolas, como os alunos, para utilizarem tudo o que o digital lhes permite. Temos ainda que aproveitar o digital para reorganizar as escolas, sobretudo criando ou utilizando o digital para o que as escolas, que é o seu principal negócio, chamemos assim, que é ensinar e aprender. E, portanto, o digital tem que ser rentabilizado, tem que se aproveitar todas as mais-valias que o digital pode trazer para o processo educativo, para o que, penso eu que todos queremos, é que se aprenda mais e melhor dentro de cada uma das escolas. E isto significa várias coisas. Significa que temos que, para cada uma das áreas disciplinares que se trabalham nas escolas, utilizar o digital para ensinar ensinar e aprender. Aprender melhor geografia, melhor português, melhor matemática, todas as áreas disciplinares podem beneficiar com o digital, isto por um lado. Também o processo de comunicação entre a escola e a comunidade, sobretudo as famílias, aqui o digital é fundamental, e sobretudo trazer também inovação à escola, inovação a cada uma das salas de aula, e com isso que o digital sirva para dinamizar, potenciar o processo de inovação que se vive na educação nos tempos de hoje, não só na educação, em todas as áreas. Há aqui outra área também fundamental, que tem a ver com a inclusão. Este eixo da educação está muito ligado à inclusão, e nós percebemos neste período de pandemia como ainda havia um conjunto grande de alunos e de famílias em que o digital ainda não tinha chegado. E, portanto, este programa vai também trazer para o digital, trazer para o nosso mundo, esse conjunto de alunos que não tinham acesso à internet em casa, não tinham acesso às fontes de informação que hoje são fundamentais para qualquer cidadão, e que quando se fala do aluno fala-se também das famílias, e, portanto, nós temos, durante o período da pandemia, mas iremos continuar, tínhamos um programa que era
capacitar as famílias, porque com a introdução do digital, com o ensino à distância, houve muitas famílias que estavam habituadas a acompanhar a vida escolar dos alunos e que se viram afastadas, deixaram de perceber o que é que o aluno está a fazer ao computador e, portanto, foi fundamental, é fundamental trazer a família à escola para a capacitar também para perceber o que é que os seus filhos estão a fazer, para o poder acompanhar, as conversas dos alunos, dos seus filhos, etc. Nós, neste momento, já estamos, como sabem, já foram distribuídos cerca de 500 mil computadores. Neste momento, todos os alunos da ação social escolar, aqueles de famílias socioeconomicamente mais desfavorecidas, já receberam o equipamento. Esperamos agora, durante o próximo ano letivo, completar essa distribuição. Os professores também, há já largas dezenas de milhares de computadores de professores que já receberam o equipamento. A formação também já se iniciou. O nosso objetivo, como por isso eu chamo um desafio, é formar todos os professores, portanto não ficamos por menos até 2023, portanto em 3 anos formar cerca de 110 mil professores, é um grande desafio. Para isso estamos a utilizar os referenciais europeus que existem sobre competências digitais para o ensino e já montámos o sistema está a funcionar, há um financiamento de cerca de 20 milhões de euros para fazer esta formação, portanto também está assegurado o financiamento. E a outra área que tem a ver com o plano de transição digital, que é, eu agora vou citar as 3 áreas, por um lado o equipamento e infraestruturas, por outro lado a capacitação dos profissionais de educação e um terceiro eixo que tem a ver com os recursos educativos digitais, isto é, temos estas pessoas capacitadas, temos o equipamento, agora utilizamos o quê? Estamos a contar também, no âmbito do PRR, ter verbas para produzir mais recursos, apesar de em Portugal haver uma indústria de conteúdos educativos digitais já bastante avançada, que se baseia nas grandes editoras portuguesas, mas há sempre áreas desfavorecidas ou áreas menos abrangidas que pensamos que ainda fará todo o sentido poder trabalhar e produzir recursos. Estamos também ainda a caminhar para a utilização de manuais digitais, aquele manual clássico em papel começar a ser utilizado em formato digital. Já temos um piloto no terreno, este ano letivo está a terminar, tínhamos cerca de 1.200 alunos já a utilizar manuais digitais. Para o ano contamos duplicar o número de alunos, de escolas, são cerca de 20 agrupamentos de escolas, mas para muito brevemente poder generalizar a utilização dos recursos, nomeadamente dos próprios manuais. Não? Isto é, em pouco tempo... Não, e dá bem para perceber a complexidade e, no fundo, todas as áreas que têm que ser trabalhadas no Ministério. Eu sei que são várias as entidades, a Direção-Geral, a DGEC, a Secretaria-Geral, e, portanto, temos aqui a DGAI para chegar aos agrupamentos escolares, às escolas, aos alunos, às famílias. São as questões da infraestrutura, da conectividade e, portanto, no fundo, dá para perceber a amplitude e a interconexão entre as diferentes áreas, que é um bocadinho também esta lógica do Encode, de fazermos a ponte também com as diferentes áreas políticas e dos projetos não poderem viver sem essa articulação. Eu ia agora propor uma ronda final, nós não temos previsto perguntas e, portanto, vou eu, no fundo, lançando aqui esta ronda final e faríamos pela mesma ordem e, portanto, vou primeiro falar ali ao João Baracho e a pergunta, João, é muito perceber de que forma, e até porque eu sei que esse percurso tem vindo a ser feito,
é que um programa como o Apps for Good pode contribuir para esta transformação que está a decorrer nas escolas e, portanto, no fundo, como é que isto se articula e qual é o contributo que tu sentes que o programa pode dar nessa transformação? Bom, em primeiro lugar, eu acho que há um cuidado que nós tentamos ter, que é estar articulados com a estratégia, neste caso da Direção-Geral de Educação, e daí nós todos os anos temos uma breve reunião só para saber se estamos alinhados. E isso é fundamental, porque ter um programa que tem muito boas ideias, mas que depois estar desarticulado com as políticas públicas que se querem seguir, é uma estratégia, do meu ponto de vista, errada, e portanto é isso que tem corrido bastante bem e que, aliás, com os países com que nós interagimos, por exemplo, Inglaterra, Alemanha, etc., é uma das diferenças que notam no nosso sistema de ensino e que nós ficamos orgulhosos. O que é que se tenta aqui? Na prática, o Apps for Good o que tenta é ir fazendo propostas daquelas coisas que, porque cada um tem as suas convicções, não é? E não há certezas absolutas, mas é fazer propostas e ver o que é que resulta. E as nossas propostas são bastante claras. Uma, a introdução do digital, outro, e que eu também já falei um bocadinho, outro, a postura do professor como facilitador, naquela ótica de hoje o professor já não é quem sabe mais sobre tudo na sala de aula, e os alunos muitas vezes sobre outros temas sabem muito mais do que os professores, e temos tido experiências curiosíssimas sobre isso. E depois a questão dos tempos de exposição, que nós propomos que os tempos de exposição do professor sejam encurtados e o trabalho colaborativo dos alunos aumentado, e isso é uma das coisas que nós fazemos. Por exemplo, os nossos cursos diz que têm a duração de uns de 10 horas, os outros de 30 horas, okay? Mas na prática, quando nos perguntam qual é o tempo, quando perguntamos a uma equipa quanto tempo é que trabalharam durante o ano letivo, elas dizem 50, 100, 80 horas. E é isto que se pretende, depois o trabalho colaborativo entre os alunos seja muito grande. E uma proposta muito importante que é a ligação à chamada economia real. Portanto, uma das coisas que nós temos conseguido no programa é que a escola sai para a rua e vai falar com as farmácias, com os centros veterinários, com as várias empresas, etc., etc., e tanto na ligação dos experts quando dão apoio, e, portanto, o que se está ali a tratar são de coisas que podem ser aplicadas à vida real, e na prática, quando temos as ideias de aplicações, são ideias que podem ser colocadas em prática rapidamente e que dão uma ideia aos alunos de que, podem, conseguem chegar muito longe se quiserem, e uma grande preocupação, e por isso é que às vezes fugimos um bocadinho à palavra empreendedorismo, é não precisamos todos de ser donos de empresas, não precisamos de ser todos líderes, mas precisamos todos de ter criatividade, capacidade de comunicação, capacidade de iniciativa, na prática aquilo que são as capacidades do empreendedorismo também. Não sei se respondi. Respondeste sim, muito obrigado. E então, passar ao Luís. Luís, tu falaste um bocadinho também do que que tem relação com o que está a acontecer noutros países. Podes-nos falar um bocadinho também nessa perspectiva de quais é que são os exemplos onde vocês, no fundo, se inspiram ou para onde olham e que acham que, de alguma forma, podem também dar alguma luz àquilo que pode ser feito dentro de casa? Sim, a nível europeu, aquilo que é este passo, portanto, ou dizendo de outra forma, de uma forma geral, praticamente todos os países, digamos, ditos avançados do mundo estão a dar passos neste sentido. Portanto, acho que é uma coisa cada vez mais unânime de que, de facto, é necessário introduzir o ensino da computação no ensino obrigatório. Okay? O que vai mudando é como é que devemos fazer isto? Devemos fazer nos 12 anos de escolaridade, devemos fazer só no secundário, isto usando a nossa terminologia, a nossa divisão, só no secundário, devemos começar pelos mais novos, etc. Pronto. O país de referência, e aquele com quem também temos fortes ligações, até mesmo pessoais, com os fundadores do movimento, é o movimento inglês. Porque eles lá também, em 2013, 2014, beneficiando também de uma mexida curricular que estava a acontecer naquela altura, resolveram implementar e passar a ser uma realidade o ensino da computação nos 12 anos de escolaridade. Depois há outras histórias, como eles também tinham lá as TIC, o que fazer com as duas coisas, se integrá-las, pronto, eles integraram, mas isso não é relevante. Depois, nos outros, e mais uma vez a nível europeu, depois posso falar do caso americano,
de uma forma geral, também todos estão a tentar fazer experiências para perceber se de facto devem atuar ao nível dos 12 anos ou se em determinados ciclos. Nós estamos muito convictos de que, de facto, o que se deve fazer é introduzir isto a nível de 12 anos de escolaridade, começando logo desde cedo, e mais uma vez com isto tudo muito bem step by step, portanto, tudo muito passo a passo. No primeiro ciclo, tudo muito à volta da ligação com a portuguesa com a matemática, que é sempre a parte fundamental, depois também começando ali a trabalhar coisas como histórias e, portanto, envolvimento, pôr os próprios miúdos e miúdas a trabalhar como sendo eles os próprios agentes de um algoritmo, por exemplo, tudo coisas desse género. Mas, sem dúvida nenhuma, que defendemos completamente que este ensino deve ser a 12 anos, que é transversal, portanto, nós não estamos aqui de forma nenhuma a querer criar engenheiros ou engenheiras de software, ok? Nós estamos a dotar estas novas gerações do conhecimento que consideramos absolutamente essencial para eles atuarem no mundo que já é o de hoje e que irá ser o futuro. E outra coisa importante é que este conhecimento, que temos visto até no nosso piloto, reforça e ajuda a reforçar conhecimentos base, mais uma vez na portuguesa e na matemática e noutras disciplinas, mas além de tudo é essencialmente para que nós voltemos a focar-nos e a focar as nossas sociedades e os nossos jovens no fator humano. Quando uma tecnologia atinge um nível de maturidade que estas baseadas em computadores, estão a atingir, nós precisamos de a entender na sua essência para voltarmos ao fator humano, que é a criatividade, tudo aquilo que realmente é humano. Porque senão nós somos engolidos pelas máquinas, ok? Esta é a grande ameaça que nós, no fundo, nos estamos a confrontar, e mais uma vez estamos a falar quase de alfabetização, em certo sentido, ok? Portanto, em nível europeu é isto, no nível americano, só para terminar, aquilo é Estado a Estado. Há alguns que também estão a ir pelos 12 anos, outros que estão a ir por partes. E eles são mais pragmáticos, não. Levam uma linha que nós não defendemos, que eles atiram logo para a programação. A programação é uma consequência do entendimento da computação e de tudo isto. Mas lá está, é exatamente por isso que eu há bocadinho referi. Nós temos de ser ambiciosos. Estamos muito convictos que o caminho é este. A Inglaterra está a servir-nos de referência para isso. Mas estamos a fazer, por exemplo, os nossos próprios conteúdos. Nós não queremos simplesmente fazer copy-paste do que os outros vão fazer, porque nós temos ideias muito próprias e que temos vindo a demonstrar, por exemplo, e a verificar que estamos absolutamente corretos no que estamos a fazer. Muito obrigado. Vamos então para este lado mais humano também, aqui das questões da igualdade de género, e aqui fazer dois desafios à Sandra. Um é como é que o programa, no fundo, se vai agora desenvolver, até porque, conforme dizia há pouco, há esta capacidade agora de investimento a partir do PRR. O outro é desafios do lado da SIG, da Sandra, para as próprias medidas in-code. Portanto, nós próprios também queremos, o mais possível, tentar ter esta perspectiva de género nas diferentes medidas. É verdade que às vezes a legislação impede-nos de ir mais longe, e, portanto, ao nível de cotas ou do que quiséssemos estabelecer, mas o que é que no fundo pode ser feito nas diferentes medidas que nós temos, e não olhando só aqui para a educação, e que no fundo nos possamos ser desafiados a tentar levar a outros, porque é verdade que o InCode faz tudo aquilo que faz, são outras entidades a fazer, e portanto faz nesta articulação com as outras entidades. Obrigada. Bom, eu acho que a excelente notícia logo é que este projeto de Engenheiros por um Dia, que já se transformou num programa, que é uma coisa ótima, porque começou pequenino, começou com um projeto piloto e tem vindo a crescer, que já é um programa. Ele neste momento faz parte integrante do plano de ação para a transição digital e do próprio trabalho também do InCode 2030. E isso é excelente, porque de facto junta-se aqui o útil ao agradável, por assim dizer, e conseguimos fazer de facto um trabalho que será cada vez maior, não tenho a menor dúvida. Eu acho que passa tudo também muito pela capacidade de conseguirmos definir metas.
Isso é fundamental, porque quando nós não definimos metas, quer dizer, vamos um bocadinho ao sabor do que for e depois há uma tendência, às vezes, de ter algum receio de avaliar, com medo de que, efetivamente, até pareça que aquilo que até pode ter coisas positivas, se não atingiu a meta, então pode estar, pode ser rotulado de negativo. Mas temos que ultrapassar isso. Eu acho que aqui, nesta fase, com este programa e com o programa também InCode, já se ultrapassou isso. Portanto, nós trabalhamos com metas. E isso é a melhor maneira. Temos realmente que saber que as medidas que vamos fazendo, por exemplo, tem que ter X% de mulheres, e isso é muito importante para conseguirmos efetivamente dar o salto e fazer com que as coisas realmente aconteçam, porque senão elas ficam sempre... Já ando aqui há uns 20 anos a trabalhar nestas áreas e quantas boas intenções tivemos, mas às vezes por falta de alguma audácia da medida para definir medidas, para definir metas, perdão, não conseguimos, acho eu, dar o salto que precisávamos. E, portanto, isso acho que é metodologia, que é uma metodologia já muito antiga, não é? Mas que efetivamente acho que é onde temos mesmo que apostar. Há outra questão também, é que de facto este é um momento que não podemos perder. É um momento em que estão muitas coisas a acontecer. A própria pandemia trouxe-nos capacidade de ver as coisas de uma perspectiva que eu acho que já era uma perspectiva que se divisava, mas que nós sabíamos que ia demorar muito tempo até conseguirmos lá chegar, e esta revolução digital que acontece por obrigatoriedade, não é? Porque de facto tivemos que nos arranjar rapidamente e tivemos uma capacidade de reorganização e de adaptação absolutamente brutal, e de facto o digital hoje está por todo lado, molda a forma como trabalhamos, molda a forma como os nossos filhos e filhas aprendem na escola, como nós nos relacionamos com os seus professores e com a escola, com o Serviço Nacional de Saúde, com tudo. Tudo já passa efetivamente por essa digitalização, que foi algo que eu acho que já estava no caminho, mas que efetivamente aconteceu muito mais rápido do que nós prevíamos. A própria questão do teletrabalho, tudo isso aconteceu de uma forma muito rápida. E eu acho que nós temos que aproveitar isso, temos que aproveitar para que isto seja utilizado a favor da igualdade e não como um backlash, como algo que nos leva para trás, porque nós não podemos admitir qualquer espécie de recuso. E por isso o PRR também foi uma situação em que se olhou e que se pensou, não, é aqui, vai acontecer muitas coisas, então esta própria lógica de metas, a própria lógica da métrica e a própria lógica do mainstreaming de género, que no fundo é conseguir em todos os setores as questões da igualdade de género estarem infiltradas e tudo aquilo que se faça possa vir a ser medido numa perspectiva de género, isto é, capacidade para ter dados desagregados por sexo, vai-nos permitir efetivamente fazer uma grande mudança e, portanto, eu acho que ainda vão ouvir falar muito do Engenheiras por um Dia, porque ele está a ficar um programa muito forte. Nós, neste momento, já conseguimos atingir mais de 10.500 jovens. A própria questão de termos passado a trabalhar muito por webinar tem-nos permitido chegar a mais jovens mais rapidamente, mas a nossa grande ambição, naturalmente, é que ele possa ser um programa absolutamente continental e ilhas de uma forma harmoniosa e não ainda em algumas situações. Nós neste momento temos mais de 30 escolas a trabalharem connosco, temos 8 municípios, através dos municípios chegamos a outras escolas, temos 10 instituições do ensino superior, mas eu acho que o grande desafio também é chegar a empresas deste setor e que possam trabalhar também logo diretamente connosco, porque eu acho que também é muito importante para este incremento de raparigas nesta área, que as próprias empresas deem o sinal que querem raparigas nesta área, que querem trabalhar em diversidade. Porque, obviamente, não se está aqui a dizer que horror, tantos homens todos juntos na computação ou na tecnologia, ai que desgraça. Não é desgraça. O que é menos bom é não haver diversidade, é não haver também lá as raparigas. Portanto, e é isso que nós trabalhamos. Obrigada. Obrigado. Vamos terminar, até porque já estamos aqui a passar um bocadinho da hora e, portanto, eu vou pedir ao José Vítor Pedroso que encerre este nosso painel e a fazer o desafio de olharmos qual é, no fundo, aqui a perspectiva para o futuro, não é? Onde é que queremos estar
daqui a 3 anos, agradecendo a todos a participação, a vinda. Eu creio que é isto que o InCode também pretende promover, esta discussão, esta apresentação de ideias, de projetos concretos que possam, no fundo, também ser aqui uma luz, uma orientação para a discussão de fundo que queremos fazer, seja na área da educação, seja nas outras, mas no fundo, relativamente à educação, onde é que queremos vir a estar. José Vitor Pedroso, muito obrigado. Aqui encerrar o painel. Obrigada por mais este desafio de encerrar. Eu penso que estamos mesmo numa fase de não encerrar, de início. Vivemos o momento. Na educação, na área do digital, vivemos o momento. E quando sobretudo há uma mudança tão significativa, e aqui a minha colega falou disso, estamos de facto no meio desta mudança tão significativa das nossas vidas, da nossa maneira de trabalhar, das profissões, como aqui foi falado, etc. Temos que perceber que este novo mundo implica também novas formas de trabalhar e de nos relacionarmos entre nós. E isso eu penso que é fundamental. Na educação, o que pretendemos é, por um lado, vários eixos de trabalho, chamemos assim. Por um lado, criar redes. Ninguém consegue trabalhar sozinho hoje em dia. É preciso criar redes, é preciso partilhar experiências, é preciso aprender com os outros, tanto os sucessos como os insucessos. É fundamental criar estas redes. Por outro lado, conhecer o que é que foi feito até. Isto não nasce do zero, portanto, o digital não começou, já tem anos para trás, já existe no terreno e, portanto, é preciso aprender muito com o que foi feito, com o bom que se conseguiu e o que não se conseguiu, com os erros que se cometeram. Isso é uma base para qualquer trabalho de sucesso. Em terceiro lugar, é preciso envolver as pessoas neste caminho. Nada se consegue com soluções miraculosas, com visões. É preciso que todos participem nesta mudança. Nós, na educação, como eu disse, o universo é gigantesco. Trabalha-se com muitas pessoas, com todo o país. A nossa metodologia é envolver cada uma das escolas. Se eu estiver a falar uma escola no Algarve, uma escola no centro de Lisboa, uma escola nos subúrbios de Lisboa, nos subúrbios do Porto, são realidades completamente diferentes. Não podemos aplicar receitas, porque lá o contexto é diferente, as famílias, os alunos são diferentes, os professores são outros, etc. E, portanto, é preciso passar parte da responsabilidade desta mudança a cada uma das pessoas, a cada uma das escolas. E isso tem sido, eu penso, que é por aí que temos que ir. Nós, por exemplo, para lançar a formação de professores, lançámos um questionário também da Comissão Europeia sobre proficiência digital na educação. E nós tivemos uma resposta por parte dos professores, cerca de 95% dos professores ou mais, quais a totalidade dos professores. Era um questionário voluntário, portanto preenchia quem queria, anónimo, não se sabia quem tinha preenchido ou não, e mesmo assim houve essa adesão completa. Relativamente à mudança em cada uma das escolas, o que nós pedimos a cada um destes 811 agrupamentos é que eles, agrupamento, desenhem o seu plano de transição digital local. Nós chamamos de desenvolvimento digital, e o que está a acontecer neste momento é as escolas que estão a fazer, e nós, a partir de agora, início do ano letivo, do próximo ano letivo, cada escola tem um caminho, tem um objetivo, tem metas, como disse aqui a minha colega de mesa, e é isso que é fundamental, é que este grande movimento seja distribuído, não esteja concentrado, seja distribuído por todos, se passa a responsabilidade, mas também se passe depois os sucessos de cada uma das escolas, no nosso caso escolas, mas de todos nós. E eu acho que é aí que
poderá ser a grande diferença relativamente a outros programas, é distribuir esta responsabilidade, porque as pessoas querem, as pessoas estão interessadas, as pessoas perceberam a urgência desta mudança e desta transformação que está a acontecer. E contando com todos, é também contando com todos que aqui estão, que eu acho que conseguimos avançar, que é isso que queremos. É tudo.